Vamos lá. Mas, se a vontade é ineficaz quanto ao concurso dos espíritos, é onipotente para imprimir ao fluido espiritual ou humano uma boa direção e uma energia maior. No homem indolente e distraído, a corrente é fraca, a emissão é lenta, o fluido espiritual para nele. Precisa subir um pouquinho, né? Mas sem que o aproveite. No homem de vontade enérgica, a corrente produz o efeito de uma ducha. Não se deve confundir a vontade enérgica com a obstinação, porque esta é sempre uma consequência do orgulho ou do egoísmo, ao passo que o mais humilde pode ter a vontade do devotamento. A vontade é ainda onipotente para dar aos fluidos as qualidades especiais apropriadas à natureza do mal. Este ponto, que é capital, liga-se ao princípio ainda pouco conhecido, mas que está em estudo, o das criações fluídicas e das modificações que o pensamento pode produzir na matéria. O pensamento, que provoca uma emissão fluídica, pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como se vêem ser produzidas sob a influência da eletricidade, da luz ou do calor. Beleza, vamos dar só uma paradinha aqui. O que acontece aqui, ó? Na semana passada, nós terminamos aqui, os últimos 2 parágrafos, Kardec estava pontuando aqui, só também para a gente contextualizar, a gente está falando de mediunidade de cura, né? Então, lembra que teve uma carta que veio de um correspondente pedindo informação sobre a questão da mediunidade de cura para Kardec fazer um resumo. Kardec falou que não seria um resumo, seria um ensaio, né, um compêndio ali, e que ele ia fazer, né, colocar algumas coisas, mas que a mediunidade de cura precisava ser mais estudada, mais ampliada os estudos, e ele sabia que não ia dar tempo dele fazer isso, né? Então, ele vem falando de algumas coisas aqui, e no finalzinho do nosso estudo, ele estava falando ali que a mediunidade de cura pura é uma exceção na Terra. Então, ele mencionou Jesus um pouco antes, né, que tinha aquela capacidade de curar só pelo próprio magnetismo, pela própria vontade, né, que não exigia o concurso de outros espíritos para fazer, ele conseguia fazer sozinho pelo magnetismo que ele expressava. Mas Kardec vai pontuar que isso é uma exceção na Terra. E que, então, a mediunidade de cura, normalmente se apresentava como uma mediunidade mista, né, onde você tinha a emanação dos fluidos, do magnetismo do próprio, do médium, somado com o dos espíritos superiores ali. Então, ele vai falar que, simultaneamente, uma ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano. Ele falava sobre isso aqui. E aqui ele entra agora falando na questão da vontade, né? Então, que a vontade é um fator primordial para esse direcionamento, para esse processo, sobretudo para o magnetismo humano, né? Para você poder colocar o magnetismo humano ali. Ele vai falar que essa vontade aqui agora, já no nosso trecho aqui, né? Quanto ao concurso dos espíritos, ela é ineficaz, ou seja, nós não vamos, através da nossa vontade, obrigar um espírito a enviar fluidos espirituais para uma pessoa que está doente, né? Então, ela é ineficaz nesse caso. Mas ela é onipotente para imprimir a nossa canalização de fluidos. Então, se eu não consigo, né, pela minha vontade, fazer com que um espírito obedeça e canalize aquilo, ele vai ter que estar predisposto a fazer. Para mim, isso é o contrário. Eu dependo da vontade para fazer. Não adianta também eu ficar parado lá na frente da pessoa, né, e esperar que o espírito faça tudo, porque aí você vai ter só a questão do fluido espiritual, não vai ter a emanação desse fluido humano, que precisa ser direcionado e bem direcionado para que ele atinja o grau de energia e o local em que precisa ser canalizado ali, né? Então, ele vai falar aqui que o homem, com a vontade enérgica, produz o efeito de uma ducha, né, de fluido naquela pessoa que está recebendo, né? E aí ele comenta aqui para que não se confunda a vontade enérgica com a obstinação. Isso é interessante, né? Porque uma coisa é você ter a vontade canalizada ali, endereçando, e outra coisa, essa obstinação que ele fala, é como se fosse uma prepotência. Ele até liga aqui, né, aquela consequência do orgulho. Então, é você achar que você é bom demais, né, e você ter essa prepotência de que você pode mais do que alguém. Então, isso seria ineficaz. Seria aí algo que não ajudaria, muito pelo contrário, iria atrapalhar.
Por isso que ele fala aqui que, às vezes, o mais humilde pode ter essa vontade do devotamento e a cumprir o seu papel aqui. Então, ele vai falar ali que a vontade ainda tem uma outra característica, que ela é onipotente para dar qualidades apropriadas para o fluido, para que ele seja um fluido curativo. Então, além de direcionar e potencializar essa emissão de fluido para fazer com que ele vá como uma ducha, a vontade ainda qualifica o fluido. Então, ele está colocando para nós esta característica, qualidade da vontade nesse processo aqui, de dar qualidades especiais aqui. E, novamente, ele vai falar aqui que liga-se aí a um princípio pouco conhecido, mas que está em estudo, que é o das criações fluídicas, e das modificações que o pensamento pode produzir na matéria. Kardec não teve tempo também para explorar muito essa questão das criações fluídicas. Ele vai escrever bastante sobre isso lá na Gênese e tal, mas não deu tempo dele se aprofundar muito nisso, Então ficou faltando coisas que depois outros espíritos vieram trazendo e que merece, como ele fala aqui, um estudo bem aprofundado aí ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, para a gente poder avançar nisso. Então, são 2 pontos que ele deixa claro aqui, que nós não temos estudo suficiente. A própria mediunidade de cura, que tem muitas coisas ali que ele deixa claro que ainda precisam ser desvendadas, e essa questão das criações fluídicas aqui. Ok? Se tiver algum comentário, me interrompa. Vamos lá. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente e feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só reclamando o concurso dos espíritos bons, mas dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica salutar. A respeito, chamamos a atenção para as preces contidas em O Evangelho segundo o Espiritismo, pelos doentes ou pelos obsidiados. Se a mediunidade curadora, pura, é um privilégio das almas de escola, a possibilidade de abrandar certos sofrimentos, mesmo de curar certas doenças, ainda que de maneira não instantânea, é dada a todos, sem que haja necessidade de ser magnetizador. O conhecimento dos processos magnéticos é útil em casos complicados, mas não indispensável. Como a todos, é dado apelar aos espíritos bons, orar e querer o bem. Muitas vezes basta impor as mãos sobre uma dor para a acalmar. É o que pode fazer qualquer pessoa se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. É notar que a maioria, pode passar um pouquinho, que a maioria dos médiuns curadores inconscientes, os que absolutamente não se dão conta de sua faculdade e que por vezes são encontrados nas mais humildes posições e em gente privada de qualquer instrução, recomendam a prece e se socorrem orando. Apenas sua ignorância lhes faz crer na influência de tal ou qual fórmula. Às vezes, até misturam práticas evidentemente supersticiosas, às quais se deve conferir o valor que merecem. Muito bem. Então, aqui ele vem formatando ali dentro desse resumo dele sobre a mediunidade de cura, e ele chega na prece, Então, ele passa pela vontade, ele vai passar pelo fluido animal, pelo fluido misto, pela vontade, e agora ele chega na prece aqui. Então, ele vai falar que a prece feita com fé, ela vai produzir essa magnetização e vai produzir duas ações, A primeira ação é da própria corrente que é emitida para a pessoa que está sendo atendida, e a outra é reclamar o auxílio dos bons espíritos. Então, a prece ela é eficaz nesse ponto. Então, aqui tem uma diferença, porque o outro lá é aquela vontade que ele está imprimindo para fazer o processo. Vamos pensar que ele é um magnetizador, ou que ele nem sabe como é que é o processo, mas ele está lá no processo de cura intuitiva. Mas ele não está fazendo prece nenhuma. Ou se ele for um magnetizador, lá, discípulo de Mesmer puro, que não conhece nada da espiritualidade nem do espiritismo, ele pode estar imaginando que ele está emitindo somente os seus fluidos humanos. Mas aí pode ter o concurso, como o Kardec coloca ali, ele sendo um médium de cura, ele tem o concurso dos espíritos que vão fazer, quer ele saiba ou não, essa mistura para poder potencializar e dar qualidade para o fluido, para que ele possa atingir a cura ali. No caso aqui que ele vai falar dessa questão da prece,
já é um pedido de auxílio proposital, né? Então, você já vai pedir o concurso dos espíritos superiores, você já vai fazer uma conexão com esses espíritos. Então, aqui, é natural a gente pensar que isso fica, de fato, mais potente, porque eu já estou propiciando essa ligação, né? Então, eu já estou propiciando essa ligação fluídica com o espírito antes de começar o ato. Então, eu já estou concordando e entendendo que eu vou ter o auxílio de um fluido espiritual somado com o meu fluido humano, com o meu fluido animal. Então, por isso que ele vai montando desse jeito, né? Kardec vai montando essa estrutura aqui nessa apresentação para que a gente possa compreender cada fase. E interessante como cada fase sobrepõe a outra, né? Como sobrepõe a outra. Então, ele vai lá no 12 aqui, falar, né, que se apura esse privilégio das almas de escola, essa situação de mediunidade de cura mista, são várias pessoas que têm. Umas em maior grau e outras em menor. Por isso que uma pessoa, de repente, cura mais instantaneamente e outra precisa fazer um tratamento mais prolongado ali, né? Ele fala lá que o conhecimento dos processos magnéticos, aí é Kardec magnetizador falando, né, é útil nos casos complicados, mas não é indispensável em todos os casos. Por quê? Porque tem muita gente, que ele vai falar aqui, se a pessoa orar e querer, mesmo que ela não conheça a técnica, o processo vai acontecer. Se você conhece a técnica nos casos complicados, você vai atuar mais especificamente conforme a doença e conforme a necessidade que você precisa de atuar ali. Agora, se você não sabe, você vai fazer uma atuação genérica e ela vai acontecer assim mesmo. Ela vai acontecer da mesma maneira ali. Ele fala aqui que isso ele dá o exemplo aqui de pessoas mais humildes, das humildes posições. Quando ele fala das humildes posições aqui, ele não está querendo fazer uma instrução de classe social. Ele está falando aqui, entendo eu, numa questão só de conhecimento, né? Sobretudo naquela época. As pessoas mais humildes, nas posições mais humildes, mal apenas sabiam ler. A maioria delas nem ler sabiam. Então, como é que elas podiam ter conhecimento de magnetismo? Que era uma coisa ligada lá às questões mais eruditas ali, mais avançadas do conhecimento, né? Então, ele vai falar, muitas dessas pessoas socorrem e podem ser chamadas de médiuns de cura. Então, a gente vê, por exemplo, muitas benzedeiras fazendo processos ali, né, sem saber muito, sem conhecer nada de teoria. Elas fazem aquilo intuitivamente e têm resultado, né? Então, são essas classificações aqui que Kardec vai falar desses médiuns de cura de maior ou menor potência, né? Quando você tem um conhecimento maior, quando você tem uma potência maior, quando você tem uma predisposição maior, você vai promover curas num período mais rápido. Quando você não tem, você vai ter que fazer isso de maneira mais lenta ali, de maneira mais paulatina ali, né? Ok? Ô, Mário. Pois não. Eu lembrei agora do meu bisavô. Ah. Ele, quando a gente era criança, assim, eu convivi com ele até meus 13 anos. A gente chamava ele de nono, né? Ele veio da Itália. E ele tirava o quebrante. A gente ia lá e ele tinha um prato com água e ele pingava umas gotinhas de óleo e aí ele ele aplicava um passe, na verdade, na gente. E eu lembro dessa cena, assim, eu lembro do cheiro da casa, de tudo ali. A gente entrava ali, acho que a gente já era tratado, assim, sabe? Uhum. Já ia recebendo um tratamento, assim. Ele era espírita naquela época, né? Assim, era uma raridade, assim, né? Se dizer espírita. Ele é minha nona. Os filhos não seguiram. E cada um foi para uma religião, assim. Mas eu lembro muito dessa força da oração dele, assim, dessa referência dentro da família, assim, como a gente sentia isso. E como é importante, né? E era uma pessoa simples, sem estudo, mas que todo mundo procurava, né? Ele tinha uma mediunidade de cura incrível. Então, ele tinha uma mesa no quintal e as pessoas procuravam ele e ele fazia como se fosse ele era como se fosse um fisioterapeuta. E ele fazia, parece que a pessoa ficava boa. Então, e não tinha, assim, né, nenhum estudo, nenhuma referência, e ele, eu lembrei agora, né, como que é essa fé, né, como que isso se produz de uma maneira tão simples, né, na verdade, ela precisa de sentimentos bons, né, dessa mobilização interna de bons sentimentos, né, que coisa mais linda. Se produz intuitivamente, né? É uma coisa intuitiva que vai acontecendo ali. Ele fazia massagem nessa mesa? Ele...
Fazia. Ele tinha uns negócios de metal, assim, que aí ele punha, por exemplo, o pé, aí a pessoa rolava umas garrafas que ele deixava ali, ele fazia uns movimentos, tudo. Mas ele era completamente, assim, eu acredito que ele ficava mediunizado, assim, não lembro dele, né, assim, nesses momentos, mas as pessoas tinham nele essa referência. Vai lá, o Paulo vai dar jeito. E ele realmente conseguia essas curas, e eram procedimentos, assim, você olha e fala, Não é possível, né? Não é só aquilo, né? não era. Não é só aquilo. Tá cheio, né? A história popular tá lotada desses casos aí, né? Tá cheio dessas informações. E de onde ele aprendeu isso, né? Porque ele veio da Itália sozinho, no porão de um navio com 13 anos, se passa no 18. Veio sozinho para o Brasil. Então, como que ele aprendeu isso? Né? Então, não... E a gente sabia que tinha essa presença ali, e ele falava muita coisa, assim, é muito bonito. A presença dele, para mim, foi sempre muito, muito forte, assim. Eu lembro dele até hoje, assim, me emociono muito. Que bacana. Oi, dona Nora, pode falar, né? Eu queria falar assim, eu tinha uma tia que ela benzia a cabeça, quando estava com dor de cabeça, falava ar, né? Ela põe um copo d'água, põe uma toalha e põe um copo d'água, o copo não vazava água na toalha. E borbulhava, sabe? Era uma beleza. E a minha mãe nem sabia ler, mas a minha mãe, ela aprendeu muita benzição. E um sobrinho dela tinha uma vaca que a vaca estava sumida. Aí eu fui lá e pediu a minha mãe para benzer a vaca, que ela tinha sumido. Aí a mamãe pegou com as guias protetor que ela tinha até lá, né? Oripe bolsanuca, ela falava soripe. E a vaca apareceu. Nossa, era um milagre, né? Aqui milagre não existe, né? Mas a gente fala que é tipo um milagre, né? As coisas, né? Isso tem muito, né? Tem muito esse tipo de história, né? Tinha também uma senhora que morava em Cássia, o meu sobrinho, uma vez as galinhas dele estavam morrendo, aí ela morava na cidade, eu morava na fazenda, eu moro até hoje. Aí eu fui lá e pedi, dona Maria, eu preciso da senhora benzer minhas galinhas, o galo já estava caído. Ele achou que topava o galo morto quando ele chegasse. Quando ela benzeu, o galo já tinha levantado, já estava andando. E a galinha também já tinha sarado, era uma coisa maravilhosa. Nossa, ela tinha uma boca para benzer que era maravilha. Então. Mas vai acabando, né? As benzedoras vai acabando tudo, né? Hoje em dia, pouco que benze, quando tenta, não quer. Vai mudando, né? Vai mudando. Vai mudando. Então Muito tá bem. bom, gente. Eu falei demais. Vamos lá. Muito bom. Sigamos. Mas porque se obteve resultados satisfatórios uma ou mais vezes, seria temerário considerar-se médium curador e daí concluir que se pode vencer toda espécie de mal. Prova a experiência que, na acepção restrita da palavra, entre os mais bem dotados, não há médiuns curadores universais. Este terá restituído a saúde a um doente e nada produzirá sobre outro. Aquele que terá curado o mal num indivíduo, mas não curará o mesmo mal outra vez, na mesma pessoa ou em outra. Enfim, aquele outro terá a faculdade hoje e não mais a terá amanhã, podendo recuperá-la mais tarde, conforme as afinidades ou as condições fluídicas em que se encontre. Importante isso, né? Porque ele traz aqui uma série de observações com relação a esse processo, porque quando ele fala aqui, primeiro, seria temerário imaginar que o médium pudesse curar toda espécie de mal. Então, começa por aí, né? Porque, às vezes, até pela predisposição dele, pela condição, pela quantidade fluídica e tudo, tem coisas que ele vai conseguir curar e tem coisa que ele não vai. Então, começa por aí. Depois ele vai falar lá que ele pode ainda ter restituído a saúde de um doente em uma condição e não conseguir numa outra pessoa na mesma condição, né?
ele não alarga esse pensamento aqui. Mas é óbvio que a gente sabe que isso também vai estar ligado ao merecimento, à condição do receptor, né? Porque, às vezes, o receptor, aquele que recebe a cura, naturalmente, ele já está preparado para receber. Então, o que acontece? Ele já, se é uma prova, se é uma expiação, aquilo já está no momento de ser curado. Se é uma coisa mais latente, que é mais vinculada a esse processo de prova ou de expiação, e requer mais tempo para a depuração daquele espírito, é natural que ele não seja curado. Então, vai depender também do merecimento daquele que está recebendo, né? Da própria receptividade dele, enfim. Então, quer dizer, ele está dando essas duas colocações até agora. Primeiro, você não vai curar todas as doenças. Segundo, você não vai curar todo mundo, nem da mesma doença. Então, chegou uma pessoa com processo lá, o epilético, um você curou, o outro você não curou. Por quê? Porque não está na hora daquele segundo ser curado ainda. Então, ele já traz isso daqui. E outra situação que ele coloca é que a pessoa pode perder essa capacidade. Então, hoje eu estou com essa capacidade, amanhã, por qualquer razão, seja ela física, seja ela espiritual, eu perco. Né? E ele fala que ele pode até retornar essa capacidade posteriormente. Então, são 3 situações que ele coloca aí. Então, essa última é comum até em alguns... É comum na mediunidade também. Né? Então, às vezes o médium vai, está produzindo bem, de repente ele para de produzir. Eu ia falar isso, com a mediunidade acontece a mesma coisa, né? É frequente, Marlene? Você que está há tantos anos aí. Olha, pode ser por velhice, eu lembro até da minha mãe, chegou uma certa idade, ó, zerou. Ou doença, aí entra a misericórdia divina. Ou, às vezes, se o médium não está sendo bem conduzido também. Sim, eu não vi muitos casos, mas Kardec fala isso, né? Da minha mãe eu lembro bem. Na medida que ela foi envelhecendo, brecou. E aí ele pode interromper e depois voltar também, né? Pode ser temporário, né? Quando é doente, alguns médicos. Mas se é velhice, não, né? Não, velhice não. Velhice é a misericórdia divina, se você for ver, né? Porque a pessoa vai ficar até atormentada, porque já junta a senilidade, né? Exatamente, isso. Com o processo. Agora, pode acontecer do médium estar desequilibrado, perder a mediunidade, depois ele volta, né? Isso mesmo. Essa é uma ressalva que eu faço, às vezes, com relação à mediunidade industrial, né? É aquela mediunidade que acaba sendo uma mediunidade de exposição, onde o médium acaba se envolvendo muito com aquilo e ele não dissocia a sua imagem da mediunidade. Porque o que vai acontecer às vezes? Às vezes, na hora que ele tiver um processo de perda dessa mediunidade temporária, por alguma razão, sei lá, se enfraqueceu fisicamente, ele está adoecido e tudo, como ele é obrigado a produzir, porque tem uma pressão externa e tem até a pressão dele, porque ele também vestiu aquela carapuça achando que é algo especial, ele acaba produzindo coisa genérica. Né? Então, é verdade. Nossa, gente, é sério isso, né? É muito sério. É muito grave. Né? Veja que ele coloca isso aqui como ponto de cuidado. Né? Às vezes você vai perder isso aí, então não insiste. Né? Tem que ter essa coragem e essa humildade de chegar e falar, olha, não dá, né? Não dá. Eu fico muito preocupado quando eu vejo médiuns escrevendo cartas que vai aquele volume de gente. Porque eu nunca vi nenhum deles falar assim, hoje, desculpa, mas não tem carta. Né? Não tem carta nenhuma. Sempre tem carta. Então, é preocupante, porque a gente sabe que não é uma coisa industrial. Pode ser que aquele médium tenha ali, né, um amparo tão grande que ele vai ter toda vez, mas eu nunca vi ninguém, então é perigoso, né? É complicado, mediunidade, né? Porque não depende da pessoa, mas, às vezes, a pressão externa e o médium não estiver bem firme, olha, ele corre esse risco, viu? Então. Corre esse risco aí. Porque tem, como diz, tem que apresentar serviço. Não tem, né, Mário? Não tem. Mas no íntimo ele acha que tem, né? Ele acha que tem. tem. Porque, se eu escrevo uma carta lá para a Soraya, de um familiar, ela vai ficar feliz, tal. Aí o outro quer, ai, gente, isso é complicado. Então. E aí você começa a ver muita coisa genérica, né? Muita coisa assim, que você percebe que é a mesma coisa que escreve para todo mundo, né? Não tem nenhum traço de individualidade ali. E isso é ruim porque é um desserviço para a doutrina, né? Porque quem está vindo de fora e não enxerga ali nada de genuíno vai falar, cara, vocês acreditam em que mais, né?
Papai Noel também, chegando o Natal aí, né? Então, é complicado. E Kardec sempre traz essa colocação aqui. A gente está na revista lá no programa de sábado, vendo várias comunicações de Erasto, em 61 ali, outubro, novembro, Erasto deu muitas comunicações e Kardec falou muito dessa questão da mediunidade, né? Dessa questão dos problemas, dos percalços da mediunidade, que vai desde o mau uso, né? Desde o uso ali indevido da mediunidade mesmo, interessado da mediunidade, até essa questão de, muitas vezes, por pressão, por orgulho, por qualquer outra razão, produzir. Né? Então, ele fala muito, por exemplo, do médium que recebe. O médium que recebe, ele tem que produzir, não tem jeito. Alguém pagou, né? Alguém pagou para ver para presenciar aquilo. Então, ele tem que produzir. E aí, na hora que ele não tem fenômeno nenhum, o que ele faz? Ele inventa. Ele inventa um fenômeno. Então, aqui ele está trazendo para mediunidade de cura, que não seria diferente de nenhuma outra, né? Seria diferente. Então, a gente a mediunidade de cura, eu acho que é ainda mais perigoso, né? Porque ela envaidece mais, né? No sentido de a produção da cura é algo muito forte, né? É algo muito pesado, né? E assim, as pessoas, elas chegam no estado de vulnerabilidade, e aí quando a pessoa ela consegue ter sucesso, em alguns casos, ele se sente realmente muito poderoso por essa vulnerabilidade, né? As pessoas vão para se entregar, né, de coração para aquele ato lá. E então é difícil. Por isso que a mediunidade, na maioria das vezes, ela é uma prova, né? Por isso que ela é uma prova. Esse tipo de mediunidade, então, é crítico. Você vê que tem muitos médiuns que caem, médiuns de cura que caem no futuro, né? É uma prova muito pesada, muito pesada. É muito difícil de carregar. Imagina aqui o João Berbel, né, que ele faz aquele trabalho. São milhares de pessoas toda semana. Então, a pessoa tem que ser muito centrada para não deixar, né, nada de orgulho, de vaidade, mexer com ela. E nós estamos numa condição muito humana, ainda muito, muito materializada ainda, né? Então, é perigoso demais, né? Perigoso demais você cair. E o assédio espiritual, né? Porque assim como tem aqueles que vão proteger tudo, você, pelo seu livre-arbítrio, às vezes você se desequilibra, e aí vem aqueles espíritos inferiores ali e que acabam se aproveitando daquele momento para atrapalhar o processo, porque eles não têm interesse nenhum nisso, né? Eles não têm interesse nenhum no processo de cura das pessoas, de proximidade com a espiritualidade, com os espíritos superiores, né? Tenso. Pode falar, dona Ana. Aí você está falando, uma vez que foi uma mulher, quando a gente marca por cirurgia, tem quase uma semana sem comer carne, né? Sim. Aí a mulher comeu carne, chegou lá e falou assim, não, eu vou operar hoje, eu comi carne, não tem problema não. Quando chegou na hora dela, o doutor falou assim, não, você vai fazer seu regime, porque eu não vou poder te operar hoje. Então. Pensou que ela ia dobrar, né? Mas não era o João Berbel que estava falando, era o doutor Alonso, né? Então. Porque tem uma razão, né? Não é para não comer carne, porque qualquer razão que não seja essa questão da preparação fluídica, né? Ao ingerir carne, você está... Você vai no médico e fala, você não pode comer isso, você não come. Então, por que foi lá? Ele falou, né? Para não ficar uma semana sem comer, ela foi comer, abusando, né? Pois é. Aí dá errado. É isso mesmo. Muito bem. Vamos lá, vamos continuar aí. A mediunidade curadora é uma aptidão inerente ao indivíduo, como todos os gêneros de mediunidade. Mas o resultado efetivo dessa aptidão independe de sua vontade. Incontestavelmente, ela se desenvolve pelo exercício e, sobretudo, pela prática do bem e da caridade. Como, porém, não poderia ter a fixidez nem a pontualidade de um talento adquirido pelo estudo e do qual se é sempre senhor, jamais poderia tornar-se uma profissão. Seria, pois, abusivamente que alguém se anunciasse ao público como um médium curador. Estas reflexões não se aplicam aos magnetizadores, porque a força está neles, estão livres para utilizar. É um erro acreditar que os que não partilham de nossas crenças
não teriam a menor repugnância em experimentar esta faculdade. A mediunidade curadora racional está intimamente ligada ao espiritismo, já que repousa essencialmente sobre o concurso dos espíritos. Ora, os que não creem nos espíritos, nem na alma, e ainda menos na eficácia da prece, não poderiam colocar-se nas condições requeridas, pois isto não é coisa que se possa experimentar maquinalmente. Entre os que creem na alma e em sua imortalidade, quantos ainda hoje não recuariam de pavor ante um apelo aos espíritos bons, por medo de atrair o demônio, e ainda acreditam de boa fé que todas essas curas sejam obra do diabo? O fanatismo é cego, não raciocina. Por certo, nem sempre será assim, mas ainda passará muito tempo antes que a luz penetre em certos cérebros. Enquanto se espera, façamos o maior bem possível com auxílio do Espiritismo. Façamo-lo mesmo aos nossos inimigos, ainda que tivéssemos de ser pagos com ingratidão, pois é o melhor meio de vencer certas existências e de provar que o Espiritismo não é assim tão negro como alguns o pretendem. Tudo bem. Ele vai falar aqui, então, fechando esse texto, que a mediunidade de cura é uma aptidão, né, inerente ao indivíduo, como todos os gêneros de mediunidade, isso a gente já está vendo aqui ao longo desse estudo há bastante tempo, né, que é uma aptidão física ali, independe da vontade, né, mas ela se desenvolve pelo exercício, que é uma coisa também que a gente percebe o tempo todo, né, e tanto que a gente faz isso no COEM, né, o COEM serve justamente para você poder exercitar as faculdades latentes que tem ali. A partir do momento que você não exercita aquilo fica errático e você recebe essas influências e é atingido por elas ali. Então, depende desse exercício ali, pontualidade, né, e frequência para que ele se desenvolva. Mas ele não pode se tornar uma profissão. E por que não? Porque você, nesse caso aqui, como ele está colocando, ele colocou lá atrás, que a mediunidade curadora, a pura, né, aquela que é feita só pelo magnetismo humano, ela é raríssima na Terra, então a esmagadora maioria dos médiuns de cura depende do concurso dos espíritos. Se ele depende do concurso dos espíritos, não é uma coisa dele. Se não é uma coisa dele, não dá para ele usar isso como uma profissão, não dá para ele ganhar dinheiro, para ele cobrar disso, até pela razão que ele falou anteriormente. Isso é uma coisa volátil. Eu posso hoje ter e amanhã não ter. Então, se amanhã eu não tenho, como é que eu posso cobrar isso? E mesmo que eu tiver o tempo inteiro, ao cobrar, eu estou cobrando por algo que não é meu. Então, eu estou até cerceando de várias pessoas que não podem pagar, receber aquilo que não é meu, que é algo que tem o concurso da espiritualidade ali. Ele faz uma pontuação aqui, se for o caso do magnetizador, como tinham vários lá, isso é diferente, porque o magnetizador ele está colocando só o seu magnetismo humano, então é diferente, né, do processo ali. Mas ele está tratando da mediunidade de cura, que a mediunidade de cura pressupõe curas mais rápidas, né, diferente do magnetismo, que faz lá sessões, meses, né, para poder obter a cura. Então, ele separa aqui a mediunidade de cura das curas feitas pelo magnetismo. É bem separada essas duas coisas aqui, né? Depois ele fecha aqui esse artigo falando que é um erro acreditar que quem não partilha das crenças não teria problema em experimentar essa faculdade, né? Então, depois ele vai desenvolver isso aqui nesse parágrafo e vai dando a entender para a gente que ele está querendo colocar o seguinte, que é imperativo você acreditar na espiritualidade, você acreditar nos espíritos para poder fazer esse processo, né? Então, quando ele fala aqui que os que não partilham das crenças não teriam a menor repugnância em fazer, ou seja, qualquer um pode fazer de qualquer jeito, ele está fazendo uma separação. Aquele que tem essa crença na espiritualidade, que sabe que existe um concurso dos espíritos trabalhando ali, esse vai ter mais facilidade do que aquele que não tem nada, né? Mas a gente vê pessoas, por exemplo, católicos, evangélicos, que não acreditam na influência espiritual e que são médiuns de cura e que promovem curas, né? Então, nós falamos aqui várias vezes já dos benzedores. Então, tem muita benzedeira e tal que não necessariamente acredita na influência dos espíritos ali. Trata isso de outra forma. Trata isso de algo que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, que vem de outro lugar, né? No fim, dá na mesma. No fim, dá na mesma. O que ele vai pontuar aqui é que quando
técnica, quando você sabe o que está acontecendo, você consegue canalizar, dirigir a sua vontade de uma maneira mais eficaz aqui para resolver isso, né? Ele coloca aqui a dificuldade daqueles que têm resistência com relação às questões espirituais e que não evocariam jamais algum espírito por medo de atrair o demônio, né? Que isso foi plantado nas pessoas, sobretudo pela Igreja Católica, né? De que qualquer tipo de manifestação é uma manifestação demoníaca. Então, que não haviam manifestações de espíritos que não fossem o diabo, né? Tentando interferir. E isso até hoje é muito, muito batido, até nas questões dos evangélicos, principalmente, né? Que hoje são mais radicais. Os católicos se aproximam um pouco mais da espiritualidade, mas os evangélicos ainda estão muito firmes nessa ideia. Então, eles partem do pressuposto que essas comunicações todas são comunicações do diabo. E Kardec gasta um monte de página da Revista Espírita argumentando contra isso, né? Falando que, mas como é que, então, o diabo vem trazer coisas boas, falar do Cristo, falar de... Né? Então, quer dizer, o diabo está fazendo um desserviço para ele mesmo. Né? Como o diabo vai fazer cura das pessoas, né? E sempre essas curas, né, tudo que está trazido na doutrina espírita acaba em consonância com a moral do Cristo. Então, quer dizer, o diabo está trabalhando contra ele mesmo. Né? O diabo está fazendo propaganda para o Cristo. Então, não faz sentido. Então, Kardec advoga muito nessa tese aí. A de Kardec é boa, né, quando ele fala isso. E ele fala muito, né? Fala, é interessante, né? Fala muito dessa questão, dessa incoerência, né? Quem quer destruir não vai ficar alimentando o outro, né? A não ser que ele alimente para depois derrubar, né? Uma armadilha, sem licença para depois derrubar, mas não é isso que acontece, né? Os espíritos superiores, eles vêm trazer e vêm confirmar o tempo inteiro, e no caso de Kardec, por um longo período de tempo. Então, ele tinha, sobretudo no final, ele tinha muita autoridade para falar isso, porque ele já tinha recebido milhares e milhares de comunicações aí, podendo separar esses espíritos, separando aqueles espíritos inferiores. Esses que você classifica como demônios aí nada mais são do que espíritos inferiores, que estão imbuídos aí, né, ainda equivocados com as coisas, imbuídos no mal, né, por uma série de questões, seja obsessiva, por uma situação de vingança, não é? De alguma coisa desse tipo, ou aqueles que se comprazem no mal mesmo, que estão atormentados, estão perturbados. Então, separou isso aí. Então, já não cabia mais. Mas ele bate isso o tempo inteiro, porque ele era acusado disso o tempo inteiro. E nós estamos aqui, quase 200 anos depois, com a mesma conversa rolando, né? Com as mesmas coisas acontecendo aí. Ok? Bom, muito bem. Aí, ele já engata aqui no próximo, falando dos médiuns curadores. Então, ele fala da mediunidade de cura, e agora ele entra no capítulo, que chamou-se de capítulo 14 aqui, que nada mais é do que uma sequência, num artigo depois daquele lá, falando aí de médiuns curadores. Então, vamos lá. Vamos lá. Um oficial de caçadores, espírita de longa data, e um dos numerosos exemplos de reformas morais que o espiritismo pode operar, transmitiu-nos os seguintes etapas. Caro mestre, aproveitamos as longas horas de inverno para nos entregarmos com ardor ao desenvolvimento de nossas faculdades mediúnicas. A tríade do quarto caçadores, sempre um... Tá estranho, né? Do quarto caçadores, sempre unido, sempre vivo, e inspira-se em seus deveres e ensaia novos esforços. Sem dúvida, desejais conhecer o objeto de nossos trabalhos, a fim de saber se o campo que cultivamos não é estéril. Podereis julgá-lo pelos detalhes seguintes. Desde alguns meses, nossos trabalhos têm como meta o estudo dos fluidos. Esse estudo desenvolveu em nós a mediunidade curadora. Assim, agora a aplicamos com sucesso. Há alguns dias, uma simples emissão fluídica de 5 minutos com a minha mão foi suficiente para tirar uma nevralgia violenta. Há 20 anos, a senhora P. estava afetada por uma hiperestesia aguda ou exagerada sensibilidade da pele. Moléstia que a retinha no quarto há 15 anos. Mora numa pequena cidade vizinha e, tendo ouvido falar de nosso grupo espírita, veio buscar alívio junto de nós.
Partiu ao cabo de 35 dias, completando curada. Completamente curada. Durante esse tempo, recebeu diariamente 1/4 de hora de emissão fluídica, com o concurso dos nossos guias espirituais. Ao mesmo tempo, cuidávamos de um epilético acometido por essa terrível enfermidade há 27 anos. As crises se repetiam quase todas as noites, durante as quais sua mãe passava longas horas à sua cabeceira. 35 dias bastaram para esta cura importante. E, como aquela mãe estava feliz, levando o filho radicalmente curado, nós nos revezávamos os 3 de 8 em 8 dias para a emissão fluídica. Ora colocávamos a mão sobre a boca do estômago do doente, ora sobre a nuca, na raiz do pescoço. Cada dia o doente podia constatar uma melhora. Nós mesmos, após a evocação e durante o recolhimento, sentíamos o fluido exterior nos invadir, passar em nós e nos escapar dos dedos esticados e dos braços estendidos para o corpo do paciente que tratávamos. Neste momento, oferecemos os nossos cuidados a um segundo epilético. Dessa vez, a moléstia talvez seja mais rebelde, porque é hereditária. O pai deixou-nos 4 filhos, o germe desta afecção. Enfim, com a ajuda de Deus e dos espíritos bons, esperamos reduzi-la em todos eles. Muito bem. Olha que interessante esse artigo, né? Então, ele começa aqui falando desse grupo, né, que eram caçadores lá, um oficial de caçadores. Então, era um grupo de pessoas ali, como ele fala, oficial. Eu imaginei que seja um grupo militar ali, né? E eles estavam mandando essa carta falando que eles aproveitaram o inverno para fazer algumas experiências, para estudar ali com ardor a doutrina espírita e fazer exercícios com as mediunidades, com as faculdades mediúnicas deles. Kardec vai falar ali que esse aí é um dos numerosos exemplos de reformas morais que o espiritismo pode operar. Então, quer dizer, ele provavelmente vinha acompanhando esse grupo aí, entendendo a reforma que estava acontecendo daquelas pessoas, né? Normalmente são mais rudes, né? Militares ali são mais rudes, mais endurecidos ali. Então, eles vão falar aqui que estavam fazendo essas experiências e que eles tinham como meta o estudo dos fluidos, começaram ali a estudar os fluidos e desenvolveram a mediunidade de cura. Olha que interessante. Então, muito provavelmente, eles estavam estudando esses fluidos, vendo como é que eles aplicavam com a mediunidade e, de repente, começaram a perceber que eles tinham essa capacidade, foi desenvolvendo ali, né? Então, ele vai falar ali que alguns dias, ele, com uma simples emissão fluídica lá de 5 minutos, né, com a mão foi suficiente para tirar uma nevralgia violenta. Então, a pessoa estava com um problema nevrálgico lá, em 5 minutos, essa pessoa que estava fazendo essas experiências viu que conseguia fazer isso. E ele começa a dar alguns exemplos aqui. Então, ele vai falar dessa primeira pessoa aqui, que é uma pessoa que tinha essa hiperestesia, aguda ou exagerada, é uma alta sensibilidade na pele, né? Então, se encostou, a pessoa sente uma dor terrível ali, fazia 15 anos, e ela ficou 35 dias. Aqui ele começa a falar um pouco do período de tratamento. Ela ficou 35 dias ali fazendo esse tratamento, né? E depois saiu de lá curada. Então, olha aqui, ele coloca lá 35 dias que ela recebeu diariamente 1/4 de hora de emissão fluídica. Então, ela ficou durante 35 dias recebendo todo dia 15 minutos de emissão fluídica ali. E com o concurso de nossos guias espirituais. Aqui ele faz outra pontuação interessante. Nós já sabia que não era só um processo magnético, era um processo magnético misto. Magnetismo espiritual e magnetismo humano ali, né? Depois ele vai falar de um epilético, né? Então, lá, ao mesmo tempo, cuidávamos de um epilético acometido dessa enfermidade há 27 anos, né? E as crises repetiam-se todas as noites. Também, 35 dias depois, essa cura foi realizada ali, né? Então, ele coloca outro ponto importante aqui. Ele fala que eles se revezavam lá, né? Os 3. Então, eles eram 3 que estavam fazendo esse trabalho e eles se revezavam de 8 em 8 dias ali. E aqui traz mais uma coisa bem interessante. Ele vai falar, olha, para a emissão fluídica, nós colocávamos a mão na boca do estômago do doente, então, nessa parte do esplênico aqui, e sobre a nuca, na raiz do pescoço, né? Então, esse chakra aqui, né, Marlene, qual que é? Conta para nós aí.
Lembra? Aqui é o coronário, né? O frontal é o correspondente ao frontal, Mário. Ele é o humeral, né? Que é muito importante. Ele é o humeral, né? É o da conexão espiritual, não é? Exatamente. Então, eu achei muito interessante aqui, né? Então, ele coloca lá. Esse é o trabalho que vocês vão fazer também, né, Mário? Inclusive tem. Lá no seminário que nós fizemos, quando eles vão demonstrar a técnica, ele tem um trabalho feito justamente no humeral. Eu parei nessa parte que eu estou assistindo. Eu parei por aí. Mas eu quero assistir. É bem isso. Então, eu achei interessante aqui, né, que o epilético, como ele tinha isso, muito provavelmente ele foi curado ali, muito provavelmente, como ele vai falar dessa parte do humeral aqui, a gente pode entender que tinha também um processo dele ali, junto com ele, algum processo espiritual também, que a gente não falou naquele caso anterior lá, né, quando Kardec fala que a mediunidade ela pode ajudar em um e não ajudar no outro, porque também, às vezes, essa patologia que tem nesse aqui tem alguma questão espiritual que pode ser resolvida, né? Algum obsessor, alguma coisa. E nesse de cá, se ela for física, é mais difícil, sobretudo se ela for genética ou se ela for algo que está no planejamento reencarnatório daquele indivíduo, né? Então, ela vai demorar um pouco mais. Ele vai trazendo muita coisa bacana aqui. Oi? Não sei se eu vou falar bobagem. Você vê, o frontal era onde tinha o terceiro olho. Lembra? Isso. E se aqui atrás, igual você falou, o humeral é o correspondente, ele é muito importante. É importantíssimo. Vocês não pôs no YouTube o seminário? Tá no YouTube, no canal do Centro Espírita José Marques Garcia, que é do Allan Kardec, que é o Centro Espírita de lá, entendeu? Depois eu passo para você, dona Honória. Tá bom, obrigada. Não pode deixar. Soraya, você não foi, mas você viu que está gravado lá, Soraya? Então, eu perguntei para a Marlene, agora que você falou que está gravado, eu vou assistir, porque eu não sabia. A Marlene eu não te passei, ô Soraya. Não, deixa eu ver. Não pode passar no grupo? Não. Pode. Mas é só pegar também. Não, posso passar no grupo. Eu vou pôr no grupo agora, que terminar aqui. Eu falei que ia passar para a Soraya e não passei. Ó. Não, mas imagina, a gente está sempre se falando. Aí, se o Mário colocar, a gente já... Eu já coloco. Ó, o primeiro, ele tem 3 partes, porque foi sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã. A primeira parte lá, ela é muito voltada para o trabalho. Então, assim, ela é até, para quem está vendo sem for trabalhar, ela é chata, ela é um porre, né? Então, você pode até pegar o 2 e o 3 para assistir, que vai ser bem na veia, bem bacana ali, que ali ele já vai falar certinho, né, de todos os centros de força, como funciona o magnetismo, tá certo? Então, não precisa ver a primeira parte, não, se não quiser, porque vai dar lá umas 3 horas e meia do cara explicando o processo. Eu fiquei na primeira parte, ainda pensei isso, nossa, assim, para mim, no caso, né, mas, assim, tudo é importante, lógico, que não ia participar do projeto, e agora que eu vou entrar na parte... Agora você então, na segunda e terceira ficam muito interessante. Até mudou a pessoa, mas a pessoa que foi fazer lá, ela ficou muito focada no processo, a primeira parte foi muito cansativa até. Eu fiquei até com medo da galera ir embora, entendeu? Eu falei, esse povo não vai voltar aqui depois do almoço, não. Mas estava todo mundo lá e aí a coisa foi muito bem, porque depois começou mesmo. Era necessário para a gente que estava ali para recrutar os voluntários, eles tinham que saber que jeito que era, né? Mas, assim, para quem está igual você, Soraya, que está querendo ver ali, que não vai trabalhar nisso imediatamente, essa primeira parte aí você pode pular tranquilamente, tá? Então, pega no 2 e no 3. Aliás, eu vou postar só o 2 e o 3 para vocês não pegarem enganado ali e começar a ver. Tá certo? Ô, Mário, uma observação aqui em relação a essa parte que a gente estava lendo. Me chamou a atenção que eles trabalhavam em 3. Sim. Se revezavam. É interessante observar isso, né? Porque fica uma coisa também que dilui a questão da mediunidade curadora. Você não precisa identificar quem foi. Isso, né? Nesse caso é bem bacana. Isso, é inteligente, na verdade, né? Não importa quem foi, né? O processo, ele foi diluído ali, né? Entre os médiuns. E o que importa é o resultado, né? Se você realmente conseguiu ajudar aquela pessoa, né? Me chamou a atenção isso. E lembra que Kardec fala lá que você tem os graus, né? Esses 3, como eles se desenvolveram, os 3 juntos ali, a gente dá para imaginar, não fala aqui, mas dá para imaginar que eles acabaram ficando no mesmo grau, né?
Tanto que o tratamento deles é mais longo. Lembra que Kardec falou, quanto menos influência espiritual tem, mais longo fica. Quanto mais influência espiritual, mais instantâneo fica. Né? Uma vez que a gente não tem aqui Jesus para fazer. Né? Jesus era instantâneo, fazia instantaneamente. Né? E vocês lembram que nós estudamos mediunidade de cura? Foi o primeiro estudo que nós fizemos lá no começo da pandemia. Né? E lembra da atuação do Dr. Demer com a senhora G? Que ela teve um entorse lá, e aí teve uma reunião, ela era médium, e teve uma cura puramente espiritual lá, mas com manifestação física. Não sei se vocês lembram, que o braço dela girava no sentido contrário, né? E depois que ela tinha tido um entorse pesado no braço, aí ela já fica curada daquilo ali, uma cura instantânea. E depois ela percebe, ela como médium vidente, que foi o Dr. Demer que fez, e ela não sabia que ele tinha morrido. Né? E aí ela desmaia lá, uma história bacana que a gente já viu aqui, ela está na revista lá para frente, lá não sei quando. Né? É muito, muito interessante aqui. Então ele vai falar aqui depois, ó, que bacana, ó, sentíamos, depois que ele falaram que eles faziam colocavam a mão no estômago do doente e sobre a nuca, né? Lá na raiz do pescoço, no numeral aqui. Depois ele vai falar lá que após a evocação e durante o recolhimento, então quer dizer, a técnica que eles usavam, eles faziam uma evocação, eles faziam uma prece. Então, era um processo até, por natureza, já misto, porque eles já estavam evocando os espíritos, como Kardec falou da prece lá. Então, por isso que eles conseguiram desenvolver e potencializar isso. E aí ele relata assim, ó, sentíamos o fluido exterior nos invadir, passar por nós e se escapar entre os dedos esticados e dos braços estendidos para o corpo do paciente que tratávamos. Então, é tão interessante esse desenvolvimento deles que eles sentiam essa influência entrando e saindo. Então, em nenhum momento eles acharam que era só deles, né? Eles sabiam que tinha essa interferência, que essa situação. E aí ele fecha esse pedaço aqui, esse trecho, colocando ali que, nesse momento, né, oferecemos os nossos cuidados a um segundo epilético. E olha só, dessa vez a moléstia talvez seja mais rebelde, porque é hereditária. Então, o pai já passou para os 5 irmãos. Então, lembra que o primeiro caso fazia 27 anos que ele tinha os ataques epiléticos. Esse caso aqui, ele já é hereditário. Então, ele vem do pai, ele já nasceu com esse processo. Ele não vai relatar aqui depois, porque depois ele já muda aqui a conversa dos exemplos, então a gente não vai saber se teve sucesso ou não. Mas ele já sabia que poderia ser diferente. Então, esse caso aqui talvez entre até no caso que Kardec falou, né, que ele conseguiu curar um epilético, mas não significa que ele vai curar todos os epiléticos, né? Então, veja só, eles curaram o epilético, fazendo lá o passe numeral, talvez a epilepsia daquele tivesse algum envolvimento também de um processo mediúnico, que uma vez resolvido ali, facilitou a cura desse indivíduo também, né? Só lembrando, né, meninos, que nem Jesus curou todos. Exatamente. Porque aqui tem alguns que não estão preparados, não está na hora daquela cura, né? Está na hora daquela cura acontecer. Beleza, meninos?